Vou cantar só na voz. Vamos cantar então. 530, né? Vocês estão me ouvindo? Iapo. Sim. Sim, ouvimos bem. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Não é Oh, esse, Rutinha. 530? Eu peço desculpa, é o Vivifica a tua igreja. Ah, é porque para nós é outro. Deixa eu verificar então qual é. Ai, eu peço desculpa. É o Fortalece Tua Igreja? É aquele? Sim, sim. Fortalece. Ah, tá. Então, para nós é o 506. Fortalece Tua Igreja. Então, vamos lá. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas no divino santo amor. Vem, derrama sobre todos toda a graça de Jesus, dando as bênçãos da verdade que nos mostram tua luz. Pai, contempla tua igreja, vem, estende tua mão, dá-lhe a graça insondável da divina redenção. Antes que ela desfaleça e se torne sem vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Santifica tua igreja pela graça divina. Faze-a sempre triunfante no conflito contra o mal. Dá-lhe força na jornada, em demanda para o lar.
preparada quando Cristo regressa. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus continue te abençoando, Rutinha. Vamos continuar este momento de adoração. Agora vamos fazer uma oração. Belinha, você pode orar? Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, nós estamos aqui para louvar e bendizer o seu nome, porque o Senhor é tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, tão compassivo, paciente. Há tanto tempo que o Senhor espera para que a sua igreja se levante, preparada, disposta para levar o Evangelho a todo o mundo. Há tanto tempo que o Senhor aguarda que a sua igreja se separe do mundo e se consagre ao seu nome. Há tanto tempo que o Senhor espera que o mundo inteiro seja advertido através de um alto clamor por um povo cheio do Espírito Santo. Há tanto tempo. Eu quero pedir-lhe, suplicar-lhe perdão, Pai, porque há tanto tempo o Senhor espera que a sua igreja esteja preparada, vivificada, restaurada e pronta para receber Jesus. E isso ainda não aconteceu. Eu acredito, Senhor, que esse tempo está a chegar. Nós estamos a ver coisas tremendas no mundo, Pai. Ainda agora acabamos de receber aqui esta mensagem desta irmã que suplica pelo seu filho, o Velbert. Nós suplicamos ao Pai que na sua bondade e misericórdia o Senhor ouça o clamor desta mãe. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e liberte este jovem, este homem que se afastou dos seus caminhos, que se envolveu com uma mulher que está envolvida no espiritismo. Oh, Pai, por favor, pelo amor do seu sagrado nome, tenha misericórdia, Pai, por favor, pelos méritos do sangue de Jesus Cristo. Também o nosso coração está apertado, oh Pai, por aquela cidade enormíssima, Xangai, onde as pessoas estão sendo maltratadas, torturadas, tantas coisas estão a acontecer naquela cidade, Pai, com os seus filhos separados dos pais, metidas em gaiolas, e isso é apenas uma pequenina amostra do que poderá vir a acontecer com todos aqueles que vivem nas grandes cidades. Pai, pelo amor do seu nome, desperta a sua igreja, Pai. Por favor, dê-nos consciência de que as coisas não estão a acontecer só com os outros. Por favor, Pai, suplicamos pelos méritos do sangue de Jesus, que a sua igreja se levante em oração, em súplica, num clamor, e comece a preparar-se e a preparar outros, porque os tempos são difíceis já, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, a esta sala de consagração, porque nós queremos nos consagrar e acreditamos, Senhor, acreditamos que o seu Espírito vai levantar um povo e está preparando um grupo, esta igreja invisível, por enquanto invisível, mas que se vai levantar cheia do poder do seu Espírito. Dê-nos o seu Espírito, Pai, e o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, um sentimento de amor, um sentimento de perdão, de sacrifício e de abnegação em favor dos outros. Que o seu Espírito se mova nesta sala esta manhã, Pai, e que nós possamos ouvir unicamente a sua voz. Eu sei que há irmãs aqui que já estão saindo para o trabalho, outras que estão ocupadas, mas elas escolheram estar aqui porque elas sabem que aqui vão receber o pão da vida, vindo diretamente do céu. Obrigada, Pai, obrigada pelo seu amor, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Delinha, que o Senhor dirija cada palavra sua. Em nome de Jesus. Obrigada, irmã. Amém. Minhas irmãs queridas, meus irmãos, eu vejo que estão outros irmãos na sala. São todos muito bem-vindos. Obrigada por aqueles que abrem a janelinha para que eu me sinta mais acompanhada. Eu sei que não é possível a todos. De qualquer forma, são todos muito bem-vindos. E também aqueles que estão aqui pela primeira vez, como é o caso da minha querida irmã Célia Monteiro. Bem-vinda, Célia, que Deus te abençoe muito. Tu possas ser uma luz aí na Ilha da Madeira. Amém. Ok, então nós hoje vamos tratar de um assunto e vamos abrir as nossas Bíblias num verso que é muito conhecido por todos nós e que está no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8. Todos nós sabemos o que é que Deus diz. Êxodo 25, 8. Deus diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, irmãos, isto é uma frase muito curtinha, mas muito significativa. Deus queria e quer habitar no nosso meio. Vamos ver aqui o que é que se passa em relação ao santuário. A Bíblia diz-nos que tudo no santuário, tudo era contínuo. A palavra que lá está é tamid, no hebraico, significa que é contínuo. E o que é contínuo? Eu peço aos irmãos, às irmãs, que abram em vários versos. Êxodo 29, 38. Êxodo 25, 30. Êxodo 27, 20. Êxodo 30, versículo 8. Se alguma de vós quiser colaborar, temos aí os versos. Portanto, irmã Irani, quer começar? Êxodo 29, 38, por favor. Está sem micro, irmã. É 29. 38. Diz assim a palavra de Deus: isso é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Muito obrigada. A palavrinha continuamente, tamid. Então, o altar do sacrifício, ele funcionava quantas horas por dia? Continuamente. E ao longo de 360 dias, continuamente. O que significa que está sempre disponível um substituto, um sacrifício no nosso lugar, continuamente. Segundo verso, Êxodo 25, 30. Não sei se outra pessoa quererá ler. Eu vou ler. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Então, na mesa dos pães estava pão para sempre, continuamente. Ou seja, o pão da vida, que é este aqui, a Bíblia e o Espírito de profecia estão continuamente disponíveis. Não há nem um minuto no ano que não esteja disponível para nós. Agora vamos ver Êxodo 27, versículo 20. Eu vou ler. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras,
batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Irmãos, novamente a palavrinha para o móvel, que era o candelabro. A luz estava continuamente acesa, ou seja, estava permanentemente disponível o Espírito Santo. Porque sem azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, não havia luz. Mas Deus aqui diz que ele estaria disponível continuamente. Vamos agora a Êxodo, capítulo 30, versículo 8, e diz o seguinte: também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações, ou seja, o altar do incenso, que representa a intercessão de Cristo, é contínua e é eterna, perpétua. O que é que Deus nos está a dizer com isto, irmãos? Que todo o serviço do santuário é contínuo. Não temos um único minuto sequer que não esteja disponível todo o serviço do santuário. Mas vamos terminar com um verso que agora se encontra no capítulo 40 de Êxodo, e vamos ler o versículo 14 e 15. Êxodo 40, 14 e 15, e diz-nos o seguinte: também farás chegar seus filhos e os vestirás de túnica, está a falar para o Arão, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. O que é que Deus está a dizer aqui? Que o sacerdócio também seria contínuo. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Irmãos, Deus aqui nos está a dar indicações muito claras. Estas foram as instruções que Deus tinha dado a Moisés no monte. Mas será que Moisés cumpriu? Será que Moisés fez isto? Agora vamos ver o cumprimento. E vamos abrir em Levítico, capítulo 8. E temos aqui vários textos, mas todos eles são em Levítico, capítulo 8. Peço aos irmãos que abram Levítico, capítulo 8, e eu vou ler o versículo 5 a 10. E depois vamos ler mais alguns textos. Então diz o seguinte: e disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Portanto, já estamos a ver aqui aquilo que Deus tinha dito para Moisés fazer. Moisés agora já está fazendo. Percebem? Ele os lavou com água e vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e vestiu-lhe o manto e pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto de obra esmerada e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta uma parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e os santificou. Versículo 12. Em seguida, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Versículo 22 a 24. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e tendo Moisés imolado o carneiro, tomou o sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão,
sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito e espargiu o sangue sobre o altar em redor. Vamos fazer aqui uma pausa. Nós muitas vezes lemos estas coisas e não entendemos o que é que Deus quer dizer com isto. Então, o que é que quer dizer ser colocado sangue na orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar do pé direito? Significa que Deus estava a dizer, cuidado com aquilo que vocês escutam. Cuidado, vocês estão santificados, estão separados. Cuidado com aquilo que vocês fazem com as vossas mãos. Cuidado por onde andam com os vossos pés, porque vocês são santos para um sacerdócio sagrado, não são quaisquer pessoas. Moisés estava a fazer isto a Arão e a seus filhos, que eram os sacerdotes. Entendem o que significa o colocar do sangue para santificá-los? Vamos ler agora o versículo 30 e o versículo 36. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. E assim santificou tanto a Arão e suas vestes como a seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Versículo 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então, eles cumpriram à risca tudo o que Deus tinha dado de instrução ou não? Sim, eles cumpriram tudo. Irmãos, agora a pergunta que eu faço é, mas o que é que tudo isto significa? Aqui é que está a questão. Será que nós entendemos o que é que tudo isto significa? Irmãos, isto era uma tosca representação do sacerdócio de Cristo. E como Cristo não é mulher, só foram consagrados ao sacerdócio quem? Homens. Arão e os seus filhos. Mas Satanás sabia disto. Irmãos, não somos só nós que sabemos. Satanás também sabia e ele entendeu perfeitamente. Então, por isso, ele tratou de corromper o sacerdócio atacando-o, sem dó nem piedade. E como foi a primeira vez que ele o fez? Vamos ver. Vamos abrir em Daniel, capítulo 8, versículo 11 a 13. Eu peço desculpa, eu vou ter que interromper só por um minuto. Peço desculpa, irmãos. Peço desculpa, mas o inimigo ainda está cá, ainda não está de férias. Ok, então ele vai atacar o sacerdócio e vai atacar o santuário e tudo o que diz respeito ao santuário. Daniel capítulo 8, nós conhecemos muito bem este texto, mas agora vamos vê-lo neste contexto em que Satanás ataca. Daniel capítulo 8, versículo 11 a 13. Sim, está a falar do chifre pequeno, porque assim, Satanás atua, mas ele atua através de poderes, através de pessoas, através de reinos, percebem? E neste caso aqui foi através do chifre pequeno, que nós sabemos quem é o chifre pequeno. É o papado,
E, portanto, Satanás vai atacar na história de várias maneiras, mas uma das maneiras mais fortes e que está descrita aqui foi precisamente através do papado. Versículo 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, que é Jesus Cristo, e lhe tirou o contínuo. No original não diz holocausto, não diz sacrifício, diz apenas o tamid, e lhe tirou. Ou seja, Satanás, através do papado, tirou de Cristo o quê? O contínuo. E o que era o contínuo? Era o altar dos sacrifícios, era a pia, era a mesa dos pães, era o candelabro, era o altar do incenso, era tudo. Continuando. E lhe tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui está o ataque que foi feito a tudo o que tem a ver com o santuário. Versículo 12. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra. Se lançou a verdade por terra, o que é que ele fez? Colocou no lugar da verdade a mentira, irmãos. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Esta expressão fazer o que é do seu agrado e prosperar significa que ninguém tinha poder para o impedir, porque ele tem poder. E quem é que lhe deu esse poder? O dragão. Apocalipse 13 diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então estamos a ver aqui que o papado tem poder certo. Quem lhe o deu não foi Deus, foi o dragão. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Então temos aqui Daniel a ouvir dois santos a falarem um com o outro, e um pergunta ao outro: até quando durará a visão relativamente ao contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Irmãos, há aqui uma pergunta muito significativa. Até quando? Ou seja, a pergunta que ele estava a fazer era: até quando é que o sacerdócio vai ficar destruído? Vai ficar corrompido? Vai ficar adulterado? Até quando? Nós sabemos que isto foi durante a Idade Média, 1260 anos, em que o santuário esteve destruído. Mas Satanás, como é que ele fez isso? Foi através de, por exemplo, criar falsificações. Ele falsificou o santuário do céu. E como é que ele fez isso? Criou santuários na terra. O santuário de Fátima, o santuário de Lourdes, em França, o santuário de Medjugorje e outros santuários. E como é que ele também falsificou o sacerdócio de Cristo? Criando outros sacerdotes, que inclusivamente tomam para si este nome, sacerdotes. Padres, pastores, sacerdotes. Mas o nome de sacerdote só pode ser dado a um: Jesus Cristo. Ao fim de 1260 anos, em que Satanás atacou ferozmente o sacerdócio e tudo o que tinha a ver com o santuário, ao fim de 1260 anos, o que é que acontece, irmãos? Esta besta, este poder, foi atacado por um poder político, a França, e recebeu uma ferida mortal, certo? Parecia que, a partir dessa altura, o sacerdócio iria ser restaurado, porque lembram-se da pergunta: até quando? Até quando? Bom, mas infelizmente, em 1798, quando foi feita a ferida mortal e que nós pensávamos que o sacerdócio iria ser restaurado, com a Revolução Francesa, ele não foi restaurado.
Então, o que é que surge na Revolução Francesa? Irmãos, Satanás não dorme. E com a Revolução Francesa surgem algumas coisas. Primeiro, surgem vários movimentos. Um dos movimentos é o evolucionismo. Já ouviram falar do evolucionismo? Que é o darwinismo, não é? Em que as coisas vão evoluindo, não foram criadas. Surgiu também o outro movimento, o marxismo-leninismo, ou seja, traduzido por outra palavra, é o comunismo, que é derivado da Revolução Francesa, do ateísmo. Surge também outro movimento, o espiritismo. Então reparem como nós temos aqui algumas coisas que vêm da Revolução Francesa. Mas também outro movimento se levantou, o feminismo. O que é o feminismo? O feminismo foi e é um dos ramos do ateísmo, irmãos. Isto é muito importante. Esse movimento deu à mulher poder e funções que o Senhor nunca lhe atribuiu. O objetivo desse movimento feminista era destruir o sacerdócio. Estão a ver como Satanás continuou no ataque? Era destruir o sacerdócio, que era uma função que o Senhor atribuía única e exclusivamente a quem? Aos homens. O feminismo foi um movimento que Satanás levantou para destruir o sacerdócio. Irmãos, não existe na Bíblia apoio para o papel de sacerdotisas. Não existe na Bíblia apoio para isto. Apenas no paganismo. No paganismo é que havia sacerdotisas, as sacerdotisas de Baal. Vamos agora pensar no início. Como é que o pecado entrou no mundo? Foi por quem? Foi por Adão ou foi por Eva? Ah, exatamente, foi por Eva. Mas quando Deus veio ao jardim, ele dirigiu-se a quem? A Adão. Não foi a Eva, foi a Adão. Vamos ler em Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo, nós conhecemos isto, mas vamos ler do versículo 8 ao versículo 13, porque é muito interessante nós observarmos aqui algumas coisas. Gênesis 3, do versículo 8 ao 13. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a mulher da sua presença, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus a quem? Ao homem. E perguntou-lhe, onde estás? Respondeu o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Versículo 12. Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Versículo 13. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Portanto, irmãos, o que é que está-nos Deus aqui a dizer? Por que é que Deus se dirigiu a Adão e não a Eva? Por um simples facto, irmãos, é que Adão era responsável por tudo no jardim, inclusive a Eva. Era o Adão que era a cabeça, era o Adão que era o responsável por tudo. Reparem, agora vamos ler o capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e guardar. Então está aqui a função, lavrar e guardar, mas Deus ainda não tinha feito a mulher. Irmãos, Deus ainda não tinha feito a mulher.
Portanto, a responsabilidade era toda de Adão, que deveria guardar tudo o que estivesse no jardim. Por que é que ele deveria guardar? Porque já havia um inimigo. Já havia um inimigo. Já se tinha levantado no céu uma rebelião contra Deus. E esse anjo, Lúcifer, agora Satanás, já tinha sido expulso do céu. E iria certamente atacar o planeta Terra. E Deus disse a Adão, tu vais guardar tudo. Vamos ler o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Estão a ver aqui como Deus ainda não tinha feito a mulher? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idónea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus lhe formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, Adão era ou não era o responsável pela sua esposa? Era. Ele era o cabeça. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5. Conhecemos bem o texto. Efésios, capítulo 5, versículo 23. E diz o seguinte, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmãos, no lar existem deveres e direitos, quer do homem, quer da mulher. Nenhum deve assumir o papel do outro, ninguém pode dizer que agora a mulher vai vestir calças e o homem vai vestir saias. Foi Satanás que fez essa alteração. Para quê? Para troçar, para confundir, para adulterar o conceito do sacerdócio de Cristo no lar e na igreja. Irmãos, eu vou repetir. Foi Satanás que fez esta alteração para troçar, para confundir e adulterar o conceito do sacerdócio de Cristo, quer no lar, quer na igreja. O papel do homem no lar, irmãos, é muito definido nas Escrituras, é muito bem definido, e no Espírito de Profecia também. Faço uma pergunta. O que é que diz a minha família de mim? O que é que dizem os vizinhos de mim? No livro Lar Adventista, no capítulo 34, que eu aconselho a todos a ler, na página 211.4, na primeira parte diz, o marido e pai é o cabeça da família. Então, primeiro conceito, o homem é o cabeça. Página 212.2. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família. Segundo conceito, cabeça, sacerdote. Apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Irmãos, isto é muito significativo. Página 212.4. O pai representa o legislador divino em sua família. Então já temos ele como cabeça, como sacerdote, como legislador. O pai não deve trair o seu sagrado depósito. Então quer dizer que o homem, o sacerdote, pode trair o seu sagrado depósito? Pode. Como? Ela diz, não deve ele, em ponto algum, ceder a sua autoridade paterna. A partir do momento em que o homem, no lar,
cede a sua autoridade para a mulher ou para os filhos, irmãos, ele está traindo o sagrado depósito de Deus. Isto é sério ou não? Isto é muito sério, irmãos. Lembrem-se que Satanás tem estado e ainda está em atuação. Eu agora vou ler-vos aqui um parágrafo um pouquinho maior, também do Lar Adventista, também do capítulo 34, que é a página 215.1. E diz o seguinte: não é evidência de varonilidade demorar-se o esposo constantemente no facto de ser a cabeça da família. Portanto, não é para o homem agora estar constantemente a referir isso e a querer impor isso. Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido a citar as Escrituras, a fim de sustentar os seus reclamos de autoridade. Ele não se faz mais varonil por exigir da sua esposa, a mãe dos seus filhos, que aceite os seus planos como se eles fossem infalíveis. Percebem, irmãos? Não é papel do homem, por ser o cabeça da família e representante de Cristo, não é para ele agora impor e ter a postura de que a sua opinião é infalível e tem que ser cumprida. Não, o Senhor constitui o marido como a cabeça da mulher para ser-lhe protetor. O laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Que cada esposo que alega amar a Deus, estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. Então, homens que me estão a ouvir, chefes de família, deveis estudar cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda a bondade e mansidão. Assim, exerça o esposo o seu poder e imite a grande cabeça da igreja, que é Cristo. Temos aqui instruções muito claras. A mulher, por seu lado, diz a Bíblia, deve aprender a ser submissa. Irmãos, era uma coisa que eu não era nada. Eu nunca fui uma mulher submissa. Mas eu estou aprendendo a ser submissa ao seu marido. Como? Como ao Senhor. Vamos a Efésios, capítulo 5, novamente, e vamos ler o versículo 22 a 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Portanto, meus queridos, no culto doméstico ou no culto do pôr do sol, não é papel da mulher estar atenta às horas, estar sempre a chamar o seu marido para vir adorar a Deus. Não é esse o papel da mulher. Esse é o papel do marido. É dever do sacerdote cuidar para que o culto se faça a horas e com a devida reverência. O sacerdote precisa de já ter preparado, irmãos, a mensagem da parte do Senhor para o culto da família. Deus fala com o sacerdote e diz-lhe o que é que ele deve ler no culto familiar. Essa é uma responsabilidade que Satanás foi pervertendo e a mulher acabou assumindo uma função que não lhe pertence. Os filhos observam isto tudo, eles estão atentos. E nas gerações seguintes foi-se tornando normal
que a mulher assumisse um papel que não lhe foi confiado, irmãos. Este não é o papel da mulher. Fala-se muito de reforma e nós hoje falamos muito de reforma. E reavivamento, não é? Reforma e reavivamento. Fala-se que é necessário uma reforma da saúde, a reforma do vestuário, a reforma da liturgia, ou seja, da música. Mas, irmãos, precisa urgentemente haver uma reforma no sacerdócio para que eu habite no meio de vós. Não foi o que Deus disse? E me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Por isso que os homens assumam o papel que Deus lhes confiou. Não como ditadores, não como austeros, não, mas como Deus comanda e dirige a sua igreja. Ellen White faz-nos algumas perguntas. No segundo volume de Testemunhos Seletos, capítulo 21, página 133.1. Essas perguntas são feitas aos homens. Portanto, os homens que estão aqui na sala, prestem bem atenção. Meus irmãos, estáis cultivando a devoção? Predomina em vós o amor das coisas santas? Viveis da fé e estáis vencendo o mundo? Assistis aos cultos públicos e é a vossa voz ouvida nas reuniões de oração? Está erigido entre vós o altar da família? Reunis em torno desse altar os filhos de manhã e à tarde, apresentando o seu caso a Deus? Buscais instruí-los na maneira de se fazerem seguidores do Cordeiro? Vossa família, se não for religiosa, testemunhará a vossa negligência e infidelidade. Será digno de lástima se os vossos filhos forem indiferentes, desrespeitosos e não tomarem prazer nas reuniões religiosas e verdades santas, ao passo que estáis empenhados na obra. Uma família assim exerce influência contrária a Cristo e à sua verdade, porque quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim. Meus irmãos, nós queremos mesmo que Jesus venha? Queremos que Jesus venha ou não? Mas sabem que a Bíblia diz que Jesus não vai vir até que aconteça alguma coisa. É a Bíblia que diz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e eu vou ler do versículo, para os irmãos entenderem o contexto, do versículo 19 ao versículo 23. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Reparem que Deus está-nos aqui a ordenar que nos arrependamos, porque temos falhado em relação a este assunto. Temos falhado, irmãos. Arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, mudem a vossa atitude. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E venha a chuva serôdia, que é o refrigério pela presença do Senhor. E continua. E envie ele o Cristo, que já de antes vos foi indicado,
ao qual convém que o céu receba, até quando? Até os tempos da restauração de todas as coisas, irmãos, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Versículo 22. Pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta, semelhante a mim. Quem era esse profeta? Jesus Cristo. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Irmãos, vamos ou não vamos ouvir esse profeta? Vamos ou não vamos ouvir o que Jesus Cristo está a dizer? Voltemos um pouco atrás, ao versículo 21. Diz que ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Irmãos, o que é que Deus nos está hoje aqui a chamar? Para restauração do sacerdócio. Enquanto as mulheres continuarem à frente dos sacerdócios, Jesus não vai vir. Agora Deus diz aqui, versículo 22, pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças o teu coração. É o que Deus nos diz. Porquê? Porque Deus deseja. Jesus deseja vir muito, ele deseja muito vir. Por vontade dele, ele já estava aqui. O problema é que o seu povo ainda não restaurou todas as coisas. Irmãos, precisamos urgentemente, igreja, restaurar a saúde, o vestuário, a música dentro da igreja e o sacerdócio também, para que Jesus possa voltar. O que é que ele disse? E far-me-á um santuário, para que eu habite no meio de vocês. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui infinitamente gratos, porque o Senhor falou conosco. O Senhor tem estado a falar com a sua igreja. O Senhor tem estado a fazer a sua visitação à sua igreja. E nós temos ouvido a sua voz e pedimos perdão. Perdão, Pai. Eu peço perdão por mim, pela minha família, pela minha igreja mundial. Pai, por favor, ajuda-nos a nos colocarmos na nossa posição. Nós mulheres, como mulheres submissas, inteligentes, mas submissas. Perdoa os homens, Pai, porque lavaram as suas mãos do sacerdócio e deixaram muitas vezes de assumir a sua posição como guardadores, como cuidadores, como protetores da sua família. Outras vezes, esses homens se tornaram ditadores, austeros. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, por favor, Pai querido, e ajuda-nos a restaurar o altar da família, a restaurar o sacerdócio, que o Senhor nos dê o seu Espírito, Pai, e que faça esse trabalho rapidamente na sua igreja, para que Jesus possa vir logo. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor, continuando na tua presença, continuando a oração da tua serva, clamamos, Pai querido, que o Senhor nos dê um arrependimento verdadeiro. Ensina-nos a rasgar os nossos corações. Pai querido, toma em tuas mãos cada homem aqui, cada mulher aqui presente, toma-nos em tuas mãos e nos ajude, Pai, a colocar em prática, nos dê poder para obedecer a tua palavra. Seja com as mulheres que estão aqui, Senhor, seja com os homens, seja com a tua igreja. Pai querido, nós queremos ser transformados pelo teu poder e queremos viver aqui na terra
ainda, Senhor, santificar o teu nome da mesma maneira que os anjos santificam no céu. Queremos viver aqui a obediência, fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Oramos e entregamos cada família aqui representada em tuas mãos. Pedimos que o Senhor grave nos nossos corações a mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã e que saiamos daqui dispostos a sermos praticantes, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Irani, você consegue ouvir a Suelen? Não, eu já ia perguntar se eu. Suelen, houve um problema aí no seu... Está tendo um problema no som. Ela saiu. Bem? A Suelen saiu. Saiu? Mas tudo bem, né? Nós vamos dar continuidade, agradecidos. Ela estava louvando, minha casa será um lugar de bênção, né? Nós vamos, neste momento, abrir para as considerações. E aqueles que sentirem desejo de falar, depois nós pedimos se a Suelen puder cantar no final, ou depois nós cantamos novamente. Bem, o que o Senhor falou ao seu coração através dessa mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de fazer aqui um comentário. Eu peguei o Lar Adventista e fui acompanhando enquanto a irmã falava, e me tocou muito o coração as duas partes. Quando a importância me deixou muito feliz também o fato de, quando ela disse aqui que de manhã e à tarde o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos filhos durante o dia. E isso daqui também é um conforto para nós, né? Lembrarmos, eu confesso que eu oro pelos meus filhos todos os dias, mas aqui diz que nós devemos todos os dias, manhã, tarde, meio-dia, eu paro para orar, mas nós também devemos confessar o pecado dos filhos. Aqui está dizendo que é o sacerdote, mas diz bem que quando esse procedimento zelosamente seguido pelo pai, quando presente, ou pela mãe, quando o pai está ausente. Então, é importante nós pedirmos o pai fazer, mas tem o caso também, nós, mulheres, eu sou viúva. Então, se tem alguma mulher aqui na mesma situação que eu que não ou que o pai não é cristão, ou que é como eu, não tenho marido, nós também podemos confessar o pecado
dos nossos filhos. Eu me lembrei de Jó, Belinha, que oferecia sacrifício. Então, que o Senhor ajude a lembrar de confessar manhã e tarde o pecado dos filhos, né? E diz aqui que resultará em bênção sobre a família. Então, este é o meu comentário. E eu já estou vendo aqui uma mão levantada. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda, minha querida. Pode fazer o seu, pode fazer dar a sua contribuição. Bom dia, amados. Deus abençoe por essa mensagem maravilhosa. Eu fico feliz. Hoje eu não ia entrar na sala, porque eu estou vivendo um processo de encontro, né? Porque muitas das vezes a gente passa por cada deserto e reencontrar. E eu disse, eu não vou entrar hoje não, estou muito chateada comigo mesmo por algumas situações. Eu não vou entrar não, mas quando eu mexi, fui lá no celular 5:02, eu disse, eu vou entrar assim, que Deus quer falar comigo. E para a honra e glória de Deus, foi Belinha, como sempre, ela vem trazendo mensagem diferenciada que nos enche do gozo, da certeza de que estamos no bom caminho. Então, irmã, essa mensagem que a senhora acabou de ler aí agora era justamente o que eu iria falar. Eu me lembrei de Jó. Jó, todas as manhãs e tardes, ele estava oferecendo um sacrifício diante do altar pela família, pelos filhos, pelo pecado dos filhos, confessando o pecado dos filhos. E como a irmã também falou, parecendo que a senhora estava lendo meu pensamento, mas é o Espírito Santo. Quando não há pai, a mãe toma rédea para contribuir com o crescimento espiritual da família. E eu fico muito triste em ver que as mensagens que o Senhor tem mandado para os esposos, muitas das vezes têm sido negligenciadas. Eu sempre digo que o culto matutino e vespertino é sagrado para que a gente venha valorizar o que Cristo está fazendo no santuário celestial. Porque se você quer pai, se você quer mãe, tem o conhecimento da palavra e sabe o significado do que Cristo está fazendo no santuário e não valoriza o culto matutino e vespertino, nós estamos cometendo um grande delito diante de Deus. Por quê? Eu só vou valorizar o que Cristo está fazendo se eu estiver fazendo também. E isso me preocupa muito, porque desde quando eu entrei, comecei a fazer parte dessa igreja, eu via isso acontecendo, a família não estava sendo dilacerada como está hoje. A família era mais unida, a gente viu os pais se preocupar com tudo, com todos os detalhes. Logo cedo eu estava preocupada em fazer a meditação para deixar pronta para poder, no pôr do sol, da família toda reunida. Hoje não, hoje os homens estão correndo muito atrás dos bens, do bem material, e a família está perecendo. Aí a mulher toma rédea e aí fica um desconforto. Outra coisa também que eu sempre tenho dito, quando eu converso com alguma mulher, você é auxiliadora, não é cabeça. Deus deu esse legado, foi ao homem. Se você tem um marido, ele é cristão, e ele não toma o legado, aí é com ele Deus. Mas você não pode tomar a rédea da situação como se você fosse o homem. Agora, se por um acaso, no nosso meio, tem homens que entregou o legado à sua mulher, a irmã Belinha, usada pelo Espírito Santo, trouxe a mensagem de reconciliação, de consagração aos maridos. Então, Deus vai pedir conta, eu faço a minha parte. A irmã Ireni faz a sua parte, todas as irmãs fazem a sua. Mas aonde estão os maridos? Deus não uniu a mulher simplesmente com o homem para ter filhos, mas para ter responsabilidade e, principalmente, proteção. Porque quando ele assume essa responsabilidade, ele está protegendo a família toda contra os ataques de Satanás. Então, eu vejo desse jeito e achei maravilhosa a mensagem que ela falou aqui no livro de Atos, né? Que Deus
ao que é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, o que Deus falou não é revogável, é duradouro, é eterno. Então, que os homens que estão nos ouvindo vejam que nós precisamos de proteção, que o nosso lar tem um líder, tem um sacerdote, esse sacerdote tem que tomar sua posição, porque é uma ordem de Deus. Essa é a minha participação, irmã, em nome de Jesus. Obrigada. Muito obrigada, irmã. Chamou muito a minha atenção também esta frase, Belinha: o pai unirá seus filhos ao trono de Deus pela fé viva. Que amor é este do nosso Deus? Eu estou, assim, muito agradecida, porque Deus conceder ao pai, isso aqui é um amor muito grande. O pai pode confessar o pecado do filho, manhã e tarde. Isso e vai trazer bênção para a família. Nós, mulheres que não temos os maridos, podemos confessar o pecado dos nossos filhos. Irmãos, eu peguei o meu livro na hora que a irmã estava lendo, que eu acompanho, vou anotando, corri, peguei o meu livro, Lar Adventista, anotei a mensagem que Deus mandou para nós, coloquei a página, marquei e já peguei o meu caderno. E para eu copiar, quando terminar a mensagem, peguei o meu caderno para eu copiar e vou deixar ali no altar para que todos os dias, em nome de Jesus, eu possa, todos os dias, eu quero fazer isso, pedir a Deus para me conceder essa graça de confessar o pecado dos meus filhos. Eu não estava fazendo, mas a partir de hoje, com o poder de Deus, eu quero passar a fazer. E clamo e convido os meus irmãos para nós colocarmos em prática a mensagem que Deus enviou para nós nesta manhã, através da nossa querida irmã Belinha. Muito obrigada, irmã. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minhas amadas. Que saudade, né, de vocês. Eu estou em viagem, né, mas hoje eu estou aqui numa pousada que tem internet, né? Então, hoje eu consegui participar. Bom, gente, quando a Belinha falou aí, né, que tudo vai ter que ser restaurado para Jesus voltar. Tem um palestrante adventista, ele chama Joshua White. Ele é um palestrante americano, e em uma das suas palestras, eu vou ver se eu encontro, e eu coloco essa palestra lá na sala, né, no nosso link lá da sala. Ele fala sobre o cérebro da menina e sobre o cérebro do menino. E a menina, eu não me lembro assim, exatamente a palavra, né, que é uma palavra mais difícil, se é mielina, ela fecha quando a menina tem 7 anos. Mas do menino, Deus colocou esse elemento químico fechando aos 9 anos de idade. Deus deu mais 2 anos para o menino, porque é nesses 2 anos que é formado na mente do menino a parte onde o menino vai ser o sacerdote e aonde ele vai ser o pastor, o líder. E quando a criança ela vai para a escola muito cedo, que ela vai aprender, né, ainda fora da sua idade, né, que ela é induzida precocemente a matemática, a línguas e outras coisas, que isso fecha antes do tempo. Então, é um sermão incrível que o Joshua White tem falando sobre essa questão do sacerdócio, né? Como que Deus preparou, inclusive, o cérebro da criança. Por que que hoje há esse estímulo de colocar a criança tão cedo e tão precocemente? Porque é ali que começa a destruição na mente do menino.
essa questão do sacerdócio do lar, né? Então, eu vou procurar esse sermão, né, do Josh White, e vou colocar para vocês entenderem como que Deus ele trabalha né, também fisicamente, intelectualmente, na mente do homem, né, para que ele assuma esse papel. E Satanás, sabendo disso, ele tem trabalhado, né, ativamente para destruir essa conexão, né, do sacerdote do lar com Deus e, consequentemente, também com a família. Né? Por isso que muitas coisas acontecem quimicamente e nós não compreendemos, porque nós não sabemos dessas coisas, né? Mas Deus tem preparado mensageiros que têm nos ensinado que isso vai ser de fundamental importância, né? A restauração de todos, né? Da vestimenta, da saúde e também do sacerdote do lar. O homem vai ter que assumir o seu papel. Que Deus nos abençoe, né? E que aonde não tem um homem, né, que faça esse papel, né? Porque, como a Irani diz, né, temos aqui as mulheres que são viúvas, tem aquelas mulheres que seus maridos não são cristãos, né? Então, as mulheres podem fazer esse papel sim, mas aonde tem o marido e a mulher, eles têm que andar juntos e o marido tem que ser o cabeça. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Belinha, você está com a mão levantou? Você gostaria de falar, minha querida? Sim, eu gostava de dizer, primeiro agradecer agora à irmã Heloísa pela consideração dela, pela participação dela, pelo agregar de valor que ela trouxe neste momento, e eu ficarei ansiosa à espera do sermão para poder também ver e ouvir atentamente. Uma outra coisa que eu gostava de dizer é a pergunta que é feita em Daniel 8:13. Até quando? Até quando, irmãos, é que nós vamos permitir que o sacerdócio esteja destruído? Portanto, reparem que está nas nossas mãos. Quando Deus diz até 2300 tardes e manhãs, ele disse, a partir de 1844, iria começar a ser feita uma obra de restauração do sacerdócio e de tudo o que tem a ver com o santuário. Portanto, irmãos, nós já estamos com muitos anos desde 1844 e nós somos a geração que vai ver a restauração de todas as coisas, e eu acredito que isso pode acontecer em muito poucos dias, porque nós temos o exemplo do Pentecostes, irmãos, em 10 dias aqueles homens estiveram reunidos ali, okay? E mulheres também, e confessaram os seus pecados, e nós temos que ter a humildade de também, como família de Deus, confessar os nossos pecados e dizer, eu por mim, Senhor, eu fui uma pessoa que eu era dominadora, eu era, enfim, eu assumi um papel que não podia ser o meu. E os homens também, se realmente o fizeram, e neste momento se ainda percebem que têm que mudar, está na hora, irmãos, de nós fazermos como os discípulos, cairmos de joelhos aos pés do Senhor, porque eu creio que nós somos a geração que vai efetivar essa restauração e vamos ver Jesus voltar dentro de pouco tempo. Ele não pode tardar muito, irmãos. As coisas estão de tal maneira que eu estou desejando que ele chegue. Eu sei que temos uma obra ainda muito grande a fazer, nós temos um alto clamor para levantar pelo mundo e para iluminar o mundo com a glória do Senhor. Mas tudo isso vai acontecer nesta última geração. Portanto, a minha palavra aqui é de incentivo. Irmãos, animem-se, alegrem-se, porque nós estamos nos últimos momentos. E, portanto, isto é maravilhoso que Deus tenha escolhido pessoas como nós, tão fracas, tão destituídas de tudo, e como é que Deus vai fazer uma grande obra através de nós? Era só isto. Belinha, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Abençoe você, abençoe sua família,
e abençoe o ministério dele através de você. Eu digo que o ministério não é seu, o ministério é de Deus através de você. Obrigada, né? obrigada, irmã. E que ele continue. Meus queridos, nós vamos agora, não havendo nenhuma outra mão aqui, nós vamos agora fazer a oração. E agradecemos, Luísa. Vamos aguardar. Aqui estamos aguardando o sermão, viu? E, mais uma vez, muito obrigada. Para ouvirmos mais a mensagem, compreendermos mais e colocar em prática a mensagem que o Senhor está mandando para nós. Belinha, você pode fazer uma oração? E, se tiver mais alguém que deseja fazer, nós vamos orar. E alguém que possa cantar, fazer uma oração cantada, Suelen ou Rutinha, após a oração da Belinha. Eu Belinha, posso por fazer. gentileza? Ai, que bom, obrigada. Então, após a oração da Belinha, por gentileza, contamos com louvor a Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, aqui prostrada, de joelhos, perante a sua face, eu agradeço-lhe, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. A sua paciência é infinita, o seu amor é incompreensível. E nós lhe agradecemos do fundo do nosso coração, porque o Senhor nos está a dar todas as indicações que nós necessitamos para prepararmos, restaurarmos o santuário, para que o Senhor habite em nós, em cada um de nós. Este é o objetivo. Oh Pai, obrigada por estes irmãos e estas irmãs que estiveram aqui conosco, que o Senhor nos encha com o seu bom espírito e que nos dê, como eu já orei e não me canso de continuar a pedir, nos dê o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Eu lhe suplico tudo isto, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém.
Amém, amém. Deus seja louvado, que o Senhor continue te abençoando, minha querida, que o Senhor continue trabalhando na sua vida e abençoe o ministério dele através de você, né, no Ministério do Louvor. Abençoe também Rutinha, abençoe cada um, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Vamos lembrar de colocar em prática o que nós vamos meditar na mensagem que nós ouvimos no dia de hoje e colocar em prática em nome de Jesus. Bom dia para todos e até amanhã. Amém. Até amanhã.